Olá, alunos da classe dos adolescentes. Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Lição 4, Classe dos Adolescentes, título, Humanidade, a coroa da criação. Se você ainda não faz parte da nossa classe preparatória, o que você está esperando? Basta clicar no botão inscrever-se e pronto. A partir de agora você está em nosso radar de oração. Revista, do primeiro trimestre de 2025. Tema, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, João Paulo Mendes. Leitura bíblica com os adolescentes. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 31 e Gênesis, capítulo 2, versículo 15. A mensagem. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Vejamos os objetivos da lição dos adolescentes desta semana. 1. Destacar a narrativa bíblica sobre a criação do ser humano. 2. Ensinar que o ser humano foi criado à imagem de Deus. 3. Enfatizar a responsabilidade do ser humano diante da criação. Ei, professor! A presente lição trata de um tema extremamente prático: a mordomia. Deus confiou ao homem muitos bens para administrar. São dádivas materiais e espirituais. Se mal administradas, podem trazer problemas por toda a vida. Algo que ficou evidente durante o período de pandemia foi a dificuldade de muitos em administrar a saúde da mente, bem como a fé. Isso elevou o número de casos de transtorno de ansiedade e depressão nesse período. Por isso, ore por sua vida e pelos seus alunos, para que, firmados na fé em Jesus Cristo e arraigados em sua palavra, vocês tenham condições de gerir bem a fé e as emoções em todo o tempo. Lembre-se, aquele que nos fez mordomos está conosco e nos ajuda a cumprir sua vontade em tudo. Vamos descobrir. Todos nós já recebemos um dever de casa para ser feito, seja na escola ou em casa. De um jeito ou de outro, é possível ver as seguintes semelhanças: alguém com autoridade falando o que deve ser feito, a pessoa a quem a tarefa é confiada, e a própria obrigação em si, ou seja, a missão. Quando você recebe alguma tarefa, você costuma obedecer. Hoje aprenderemos que a humanidade recebeu algumas bênçãos e responsabilidades de Deus. Partimos agora para os comentários do primeiro ponto da lição dos adolescentes, a criação do ser humano. Assunto 1, o relato da criação. Como o ser humano foi criado. Vejamos. Gênesis, capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus criou o homem para viver sozinho. Vejamos. Gênesis, capítulo 2, versos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Podemos estudar e compreender que o relato sobre a criação está explícito por toda a Escritura Sagrada. Menção à genealogia dos primeiros homens, em 1 Crônicas, capítulo 1, versos 1 a 4. Primeiro, Adão, 7, Enos. Segundo, Cainã, Malalel, Jered. Terceiro, Enoque, Matusalém, Lameque. Quarto, Noé, Sem, Cão e Jafé. Vejamos o relato de Jó durante seu sofrimento comparando com a ação de Adão, o primeiro homem. Livro de Jó, capítulo 31, verso 33. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Vejamos agora o relato da genealogia de Jesus até o primeiro homem Adão. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. No ensino de Paulo à igreja que Timóteo presidia, faz menção do primeiro casal. Vejamos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo relembra em seu ensino aos Romanos sobre a queda do primeiro homem, Adão. Vejamos. Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Paulo relembra em seu ensino aos Coríntios sobre a origem do primeiro homem, Adão. Vejamos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Assunto 2, o conselho da criação. Porque houve uma reunião da Trindade Santa. Qual foi o motivo? Essa nova criação não estava ligada aos astros, nem aos mares, tampouco surge da terra. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Seguimos agora para o segundo ponto da lição dos adolescentes, criados à imagem e semelhança de Deus. Vejamos os aspectos que levaram o Senhor a criar a vida humana à sua semelhança. Primeiro aspecto para a criação da vida humana ser semelhante ao Criador: amar e servir ao Criador. Segundo aspecto para a criação da vida humana ser semelhante ao Criador: relacionamento com Deus e com outros seres. Terceiro aspecto para a criação da vida humana ser semelhante ao Criador: possuir inteligência para refletir, falar, tomar decisões e muito mais. Gênesis, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Chegamos ao terceiro ponto da lição dos adolescentes, criados para serem mordomos. Se você chegou até estes minutos do vídeo, é porque você está gostando do conteúdo. Então não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e também escreva os comentários. Ficaremos felizes em te conhecer e poder te ajudar, se tiver alguma dúvida. O que é ser mordomo conforme as Escrituras Sagradas? Vejamos. A mordomia é o privilégio de administrar bens materiais e espirituais confiados pelo Criador aos seres humanos. Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A quem o Criador confiou essa responsabilidade de mordomia? O que você acha? Deus confiou ao homem esta responsabilidade. A criação e os animais deveriam ser cuidados e preservados. O sustento dos seres humanos também viria da natureza. Vejamos. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e versos 28 a 30. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Assunto 1. A mordomia antes da queda. Quais eram as responsabilidades do homem antes da queda, quando ainda estavam no jardim do Éden? Vamos conferir. Adão e Eva deveriam cuidar do jardim e nele fazer plantações. Descrito em Gênesis, capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão e Eva deveriam exercer domínio sobre os animais. Vejamos. Gênesis, capítulo 1, versos 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O casamento também foi uma bênção dada aos seres humanos ali. Vejamos. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A mordomia de Adão e Eva envolvia ainda a correta alimentação. Vamos conferir. Gênesis, capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Até para os animais havia orientação alimentar. Vejamos esta confirmação em Gênesis, capítulo 1, verso 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Assunto 2. A mordomia depois da queda. Como ficou o trabalho de Adão após a queda por causa do pecado? Será que ficou bom ou ruim? O trabalho da terra tornou-se penoso. Vejamos. Gênesis, capítulo 3, versos 17 a 19. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirá, e comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Assunto 3. Bons mordomos do Senhor. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar bem dos bens que Deus nos deu. Jesus ensinou sobre isso na parábola dos talentos, destacando a importância da mordomia e a responsabilidade de cuidar do que o Criador nos confiou. Para conferir em sua Bíblia, Mateus, capítulo 25, verso 14 a 30. O adolescente cristão deve glorificar a Deus como bom cuidador dos presentes dados pelo Criador. O corpo, como templo do Espírito Santo, para conferir em sua Bíblia, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Deve ser bem alimentado, repousar as horas necessárias por noite e ser exercitado regularmente. Todo o nosso ser deve ser guardado puro para a vinda do Senhor, para conferir em sua Bíblia, Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A mente, ou a sede das emoções deve ficar ocupada com a palavra do Senhor para meditação, Salmos, capítulo 119, versos 27 e 48, e com pensamentos saudáveis, Filipenses, capítulo 4, verso 8. Para proteger a saúde mental tudo deve ser levado a Deus em oração, pois isto afasta a ansiedade, Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. O cristão deve confiar no Criador e Pai que cuida de todas as coisas, Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Além disto, o cristão deve viver alegre, Filipenses, capítulo 4, verso 4. Desfrutar da família e de tudo que é agradável diante de Deus. O Espírito diz respeito ao meio espiritual pelo qual nos comunicamos com Deus, pela fé. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 16. Por isso, sempre devemos buscar a presença de Deus. O tempo, tudo que o cristão faz deve ser para a glória de Deus. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, cada instante deve ser aproveitado com sabedoria, sabendo que há tempo para todas as coisas. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 a 8. A igreja local. Temos no Brasil o privilégio de poder frequentar a igreja local livremente, sem embaraços e sem perseguições. Devemos estar presentes nos cultos e nas demais atividades da igreja. Salmos, capítulo 133, verso 1 e Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. A família foi instituída por Deus, portanto é nossa responsabilidade manter a união, a comunhão e o amor da família. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Conclusão da lição dos adolescentes. Deus criou o homem com suas próprias mãos. Feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos constituídos mordomos de diversos bens. Assim, o Criador espera de nós que sejamos bons administradores de todas as boas coisas que Ele nos confiou. Pense nisso. Durante o estudo da lição, você pensou em alguma área da vida que deve ser um mordomo melhor. A lista da lição pode ser ampliada. Sim, há mais bens que o Senhor nos deu para administrar. Veja só: a família, a adoração, dízimos e ofertas, trabalho, finanças, as boas obras, etc. Lembre-se que daremos conta a Deus de tudo o que fizermos. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Reveja os pontos que comentamos. Ponto 1. A criação do ser humano. Ponto 2. Criados à imagem e semelhança de Deus. Ponto 3. Criados para serem mordomos. Não esqueça: quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar. Desejamos ver você na próxima aula.